Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós, para mais um bate-papo sobre terapias, sobre leituras acásticas, sobre Theta Healing, e hoje a gente trouxe um especialista. Então, ajuste o vosso GPS, que a nossa viagem vai começar. Vem conosco. Olá, Gabriel, como está? Olá, tudo bem? Eu estou bem. E você? Também, também. Olha, gostaria que você se apresentasse aos nossos seguidores e falasse um pouco sobre o seu trabalho. Claro. Meu nome é Gabriel, tenho 28 anos e, vamos dizer assim, sou um eterno estudante, porque eu acho que é isso que me define. Sou terapeuta já há cerca de 10 anos, 11 anos, e, como todos os terapeutas, acho um bocadinho que comecei por mim. E este caminho tem sido um caminho de autodescoberta e todos os dias um bocadinho mais. Ou seja, eu comecei, como muitas pessoas também começam, no Reiki, a precisar daqui de dar uma relaxada, de trazer mais tranquilidade para a minha vida, de trazer mais paz, e percebi que se abriram ali umas portas, digamos assim. Eu sempre fui uma criança muito ligada aos meus amigos imaginários, ao mundo invisível, vamos assim dizer, com assim, Hum, de ideias muito fora da caixa, e sempre com um sentido que havia mais. E então foi ali que se abriram as portas e desde aí, desde várias outras técnicas, desde muitas vivências com muitas outras pessoas, e de me descobrir cada vez mais eu, vamos assim dizer, fui explorando e fui começando a perceber que existe todo um mundo que nos apoia. Existe todo um mundo espiritual e não um mundo religioso, como eu gosto de dizer. Religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade e eu acho que foi isso que eu descobri acima de tudo. hum, Um, e foi isso um bocadinho de perceber que, ok, este sou eu, estas são as ferramentas, estes são os apoios que existem neste mundo invisível que ninguém falou quando eu comecei na escola, quando eu fui vivendo a vida e aprendendo as primeiras coisas, não é? Deixa-me mostrar e deixa-me explorar isto também com outras pessoas que se calhar precisam deste apoio, precisam perceber que existe esta ajuda, que não tem de estar ligada propriamente a dogmas, a bloqueios, a narrativas um pouco antigas, a coisas que limitam, porque espiritualidade para mim é consciência e expansão. Então foi um pouquinho isto que eu vim aprendendo nos últimos 10 anos, com muitos atendimentos, com muitos choros, mas também com muitos sorrisos. hum. É um pouco isso. Ok, então você, desde criança, já tinha os amigos. Eu sempre fui uma criança que pedia aos seus anjinhos, ou seja, não sei, minha mãe também tinha muito esta ligação com, pronto, com lá em cima, vamos assim dizer, e então ela Hum, dizia assim, olha, pede aos teus anjinhos para não sei o quê, e eu falava mesmo horas e horas com esses meus anjinhos, não é? E depois mais tarde vinha a perceber que não eram tão imaginários assim, ou seja, que se hum, tornaram mais concretos e que se tornaram mais palpáveis, digamos assim. Mas desde miúdo que eu percebia que havia alguma coisa que havia ali a mais. Este mundo só tridimensional, com coisas físicas, com realidades tão duras, não me fazia tanto sentido só ser assim. Há muita hum, coisa que faz sentido, mas há tanto mais que precisa de ser vivido, precisa de ser abraçado, precisa de ser querido, e, e acho que foi isso um bocadinho o que sempre esteve ali, mas que depois começou a ganhar forma mais na adolescência, quando foi aquela hum, fase mais de as pessoas queriam que eu me encaixasse no mundo e eu dizia, não, mas também há assim, eu também vejo diferente. E não era aquela rebeldia, era um pouco um apelo, um chamado, de alguma forma, da minha espiritualidade a dizer-me, ok, está ali para tu trabalhares e está ali para tu seguires esses caminhos, digamos assim. E eu acho que foi aí que comecei mesmo a ficar. Você, quando criança, se sentia estranho, porque assim, a maioria das famílias incentivam a criança, ou conduz a criança a achar que isso tudo é bobagem, que
né? Muitas crianças sofrem, até a família, a mãe principalmente. Olha, você não pode falar isso para ninguém, porque senão as pessoas vão achar você estranho e coisa e tal. Porque a gente hoje, quem teve desde criança, hoje a gente entende, mas uma criança ou uma mãe que foi criada dentro de dogmas, e nessa sociedade que não deixa você se expor como é, Uhum. né? Você tem que ser o que eles querem, não como Exato. você é realmente. Então, há uma barreira que causa até um certo sofrimento, tanto as crianças que já vêm com essa sensibilidade, como para os pais, não é? Que às vezes consegue perceber que tem Claro. uma diferença, mas não consegue conduzir, até porque está inserido dentro dessa sociedade. E as crianças sofrem. Você sofreu algum bullying ou alguma Vamos dizer que eu sempre separatismo? tive uma ideia diferente e pensava de uma forma diferente, ou seja, tive sempre saí um pouco da norma, vamos assim dizer, ou seja, na ideia de pensar, naquilo que eu achava que era importante, as conversas que eu tinha, as coisas que vinham. E eu acho que todas as crianças trazem um bocadinho, às vezes, essa história por detrás, porque se calhar vêm de outras existências, vêm com alma já com um processo bastante completo, ou então que vêm para mudar alguma coisa. E sim, a sociedade tem tendencialmente a baixar a frequência, porque eles vêm muito, ou seja, Sim, conhecemos aquelas crianças arco-íris, as crianças índigo, tudo mais género, que são todas eras que vêm trazer novas frequências para o planeta Terra, não é? Que a gente hoje em dia sim. já conhece, já falou, e existe muita matéria por aí fora. E eu acho que trazia um pouco isso, sim. O que eu tentei ao máximo, de alguma forma, foi não deixar que me roubassem esse brilho, não é? Acho que a sociedade que vivemos, porque muitas pessoas estão nesses padrões, têm essas crenças, que é uma coisa que eu acho que é super interessante. Então, quase como se puxam de maneira a, ou tu ficas igual a nós, ou então nós te Separamos. separamos, É. estigmatizamos, quase como se fosse um vírus, não é? Ou seja, ou o Uhum. vírus é combatido e é interiorizado de alguma forma, ou então ele é exteriorizado e tentamos matar o vírus e mandá-lo fora. Quando o vírus vem, nesse aspecto, o vírus positivo, vem aqui trazer uma nova frequência, uma nova maneira de estar, novo pensamento, não é? Eu sempre tive essa ideia de, sim, e se calhar às vezes, vamos dizer assim, na adolescência ou mais na infância, não tem essa diferença, não tem essa separação. Mas Uhum. rapidamente percebi que não tinha tanto a ver comigo, mas tinha mais a ver com o mundo onde eu estava e que tinha de, se calhar, de aprender a lidar com isso e, se calhar, não é guardar para mim, mas no aspecto de saber onde partilhar essa minha vontade, esse meu chamado, digamos assim. E os meus pais também foram um bocadinho nesse aspecto, não vou dizer que foram um apoio, mas que não foram assim tão castradores. Ou seja, Uhum. já estavam de alguma forma preparados para receber a criança que vinha, não é? Elas Ok. já sabiam que, ok, nós podemos conter até um certo ponto, mas a gente não conseguimos conter a 100%. Então, foi mais o lá fora até que fez esse tal trabalho de, ok, menos, ok, adapta. Hum. Mas eu É acho que porque a gente é também isso. sabe que foi o que você falou, as crianças índigos, as crianças cristais, os adultos índigos agora, muitos Uhum. se perderam porque foi mesmo São frequências densas. enjaulado, São frequências densas aquelas que temos no né? planeta Terra neste momento. Neste momento, ou seja, ao longo do tempo foram-se criando crenças densas e energias pesadas, eram energias muito de sofrimento, de muita dor, muito do género. Então, agora quando fomos a ver, vêm muitas frequências novas, vêm muitas crianças com um olhar diferente, mais tecnológicas, mais sensíveis, mais, digamos assim, vulneráveis, mas ainda assim também vêm para instalar essa diferença. E às vezes é difícil uma frequência que já está instalada durante muito tempo sentir que vem em mudança, porque a gente queremos nos manter, nós queremos manter essa frequência que já se instaurou, porque manter significa sobreviver, não é? Vem Pois uma é, coisa nova, o que é que eu. Mas vem uma coisa nova e não sou eu, o que é que eu vou ser, não é? Ou seja, toda a é. frequência do planeta Terra muda com isso, e eu acho que foi muito esse caminho, não é? De perceber-me no meio desta frequência diferente, certamente que vinha de outro sítio, ou que já tinha estado aqui, mas outras vestes, vamos assim dizer, Uhum, uhum. e de perceber depois que, ok,
existe uma maneira de não sentir, eu preciso de ir para casa, eu não quero estar aqui e lutar contra esta coisa toda, porque não é. Eu vim para aqui para fazer alguma coisa, eu estou aqui para fazer alguma coisa. Todos nós estamos aqui para fazer alguma coisa, ou seja, não existe ninguém encarnado na Terra, digamos assim, que não tenha um karma para trabalhar, alguma coisa para aprender, alguma coisa para ensinar. E muitas Sim, vezes tudo em mistura, não é? Tudo em mistura. sim. Só que, assim, o mundo que a gente vive hoje não é mais a igreja que castra, é o entretenimento. Uhum. Você é absorvido pelo telemóvel o tempo todo com o dedo para cima. Então, as pessoas até se pensou assim, olha, depois da pandemia tudo vai ficar muito lindo e maravilhoso, mas as pessoas se perderam novamente no caminho, na saída, na largada, né? Porque, É confortável, não é? pois é, e aí mais a sociedade bombardeou as pessoas com o entretenimento, para distração, né? Exato. Vamos distrair, vamos dar circo, e assim eles se distraem e não prestam atenção neles mesmos. Enquanto houver música, teatro e o pão, as pessoas não se perguntam muito, não é? Pois Ou é. seja, é muito essa ideia também já vem também da Igreja Católica, muito essa ideia de controlar os povos e de manter tudo a funcionar, não é? E nada contra esse. Pronto, é só a energia predominante que existe no planeta ainda, e muitas vezes são coisas que a gente interessamos dentro de nós, que estão dentro de nós ali ativas e não sabemos sequer que isso existe. Mas é muito isto, enquanto eu tiver um momento de distração no meu fim de semana, digamos assim, enquanto eu conseguir estar a scrollar um pouquinho, enquanto eu conseguir estar a ouvir a minha música, enquanto eu tiver a comer pelo menos um geladeira mais ou menos assim, que não passe fome, eu não vou contra aquilo que está instaurado, eu não vou contra aquilo que funciona, contra aquilo que sempre foi. E eu acho que isso está a mudar, mas ainda demora algum tempo para que isto mude de uma forma consistente, porque ainda há muita gente que ainda que tenha essa sensação de que tem de fazer diferente e que do género, não sente a força e não sente espaço para isso acontecer de uma forma E natural. depois não tem a informação, né? Uhum. O meu canal, por exemplo, o tipo de assunto não é um assunto que a plataforma vai pôr para rodar livremente, entende? Se eu tivesse aqui fazendo uma dancinha, fazendo uma coisa da moda, Mas a gente também pode fazer uma dancinha. né? Isso eu Exato. tinha não sei quantos milhões de visualizações. O trabalho que a gente faz, você como terapeutas e tantos outros terapeutas, que eu acho vocês heróis, né? É um trabalho herculano, entende? Porque eu tento passar a mensagem, eu e muitos, mas vocês estão no campo tratando as pessoas, lidando com as feridas, ou abrindo camadas e camadas, porque é tão profundo que às vezes a pessoa se encolhe e está sobre várias camadas de distração, de problema, de drama, de trauma e outras coisas mais. Então, a terapia é que tem vindo ajudar. E estamos a quebrar ou seja, toda esta nova frequência está a quebrar este estigma que terapia é para fracos. Yeah. Terapia é para pessoas que estão estragadas, que estão partidas. E na verdade, terapia não é para isso. Terapia é para pessoas que são fortes o suficiente para olhar para dentro e se abrirem àquilo que pode ser diferente, que pode ser possível, a partir do momento em que elas percebem que há coisas que não estão a fazer bem, há coisas que não estão a funcionar. E nós estamos a sair muito de uma era onde as pessoas aguentavam tudo até o último limite e depois piravam, digamos assim. E agora as pessoas estão-se a permitir, de alguma forma, pirar aos pouquinhos, mas pirar de uma forma Sim. saudável, de maneira que elas consigam também ainda continuar com o seu dia a dia, não parar com a vida, porque toda a gente tem filhos, toda a gente tem maridos, relações, tem trabalhos, e
fazer terapia, pelo menos as terapias que eu faço, não significam desistirmos daquilo que somos, mas sim abrir-nos a uma versão diferente daquilo que a gente podemos vir a ser, não é? Portanto, é um pouco isto, é deixarmos-nos trabalhar e trabalharmos um bocadinho mais, mas à nossa velocidade, de maneira a que a vida não nos morene assim à nossa frente e que nós pensemos, vamos ser nisto e agora vou perder tudo. Não, não tem de ser assim. Às vezes pode ser assim, mas isto é para pessoas que tiveram muito tempo a adiar, pessoas que é quase como se fosse uma amputação dali de alguma coisa que existe, não é? E não tem de ser assim, porque as pessoas souberem que há terapia, souberem que há soluções, souberem que há ferramentas e que as Sim, ferramentas não são uma coisa de ele é o mago, ele é o que tem o dom, não é o ele. É eu sei e conheço algumas ferramentas que te podem ajudar a ti. A partir do momento em que tu estiveste em contacto com essas ferramentas, com estas técnicas, como eu falo do Theta Healing, dos registros acásticos, de outras técnicas terapêuticas, parece que a pessoa também se abre a um outro mundo de conhecimentos, tem acesso a outros livros, a outras coisas que ela própria mesmo pode usar no dia a dia dela e ela e não às tem como. vezes, assim, as pessoas acabam buscando como último recurso, e não é. É o que você disse, é uma ferramenta. Imagine que a pessoa não anda a dormir bem. Uhum. Exato. Primeiro, vai tomar um comprimido para dormir, Uhum. ferrar em sono profundo, não é? Mas aquilo não vai sanar o problema. Pois, porque aquilo dá-lhe E sono, não faz com que ela deixe de ter o problema que não a deixa dormir. não é? Esse é um sintoma, e depois. Mas ela não percebe que o problema não é não dormir, Uhum. né? É verdade. E a vossa terapia, não sei qual que se encaixa melhor, se é os registros acásticos ou o Theta Healing, que consegue ir trabalhando dentro de um sintoma desse, para ir como uma cebola, né? Porque a gente Exato. é uma cebola, somos camadas, né? Hoje eu Exato. estou sem dormir, ou eu tenho apetite demais, estou descompensando. Esses sintomas têm a ver com outras coisas dentro do meu campo emocional, do meu campo mental, não tem a ver necessariamente com o físico. O sintoma está no físico, mas o Exato. problema está muito mais Fundo. dentro. Exato. O Theta Healing, por exemplo, que é uma técnica que eu uso muito, fala mesmo disso, porque é uma técnica emocional e energética, acima de tudo, Hum, mas tem muita relação com o subconsciente, com as nossas crenças. Portanto, hum, vamos imaginar que é uma técnica que nos permite meter o nosso cérebro numa onda, digamos assim, como se fosse uma espécie de estado elevado de consciência, onde é possível a gente limparmos tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que está ali a atrofiar, tudo aquilo que está, digamos assim, fora do lugar ou que de alguma forma entrou dentro do nosso sistema e que não nos está a servir mais. Porque de alguma forma, o que nós no Teta falamos é que existem crenças e existem essas crenças mesmas definem a nossa realidade. Porque eu acredito que sou assim, não é? hum, Eu sempre fui assim. São crenças identitárias. Eu sou bonito, fala muito daquilo que eu vejo, que eu sou. Isto é para mim, isto não é para mim. Crenças de merecimento, ou seja, tudo uhum, isto vai definir de alguma forma o que é que eu sou capaz de vivenciar, experienciar, ter, não ter. O que é que acontece na minha vida, porquê? Porque se eu acredito que isto é para mim, ou que aquilo não é para mim, ou que eu sou assim, ou que eu não sou assim, o que é que vai acontecer? Eu só vou aceitar aquilo. Aquilo só é o que eu vou sim, conseguir ver na minha realidade. Ou seja, de alguma forma, a pessoa muitas das vezes acredita ou tem alguma coisa dentro dela que está ali a ganhar alguma coisa com aquele comportamento, com aquela doença, com aquela condição. Ou então, de alguma forma, ela já está tão atrofiada, já acredita em tantas coisas negativas para ela, tem tanta coisa uhum, dentro do sistema dela, que parece que o corpo já não sabe bem como se regular, como reagir. Porque ele está ali a ganhar alguma coisa, está ali a preservar alguma coisa. Se calhar, então, aquelas noites sem dormir, digamos assim, é aquilo que dá tempo para ela pensar na vida dela, para ela perceber que alguma coisa está errada, porque enquanto ela está acordada, ela consegue pensar. Então, quando ela não está acordada, ela não está a pensar, ela não está alerta.
E há alguma coisa ali dentro do sistema dela, não é? Uhum. Por exemplo, pode ser uma das razões que faz com que ela fique mais tempo acordada para ter mais tempo para pensar na vida e fazer, quem sabe, uma ação. Ela está a ganhar, ela não está a perder o sono, ela está a ganhar tempo para pensar na vida dela, por exemplo. Então, numa sessão de teta, por exemplo, o que a gente íamos fazer era perceber que o teta tem várias técnicas e várias coisas. É como se fosse um sistema, uma caixinha de ferramentas, digamos assim, que trabalha com o mais alto ponto de luz, que podemos chamar Deus, o universo, o Altíssimo, a fonte. É só um nome que damos. Vamos chamar de luz, vamos assim dizer. E é a partir dessa luz que traz, vamos assim dizer, como se fosse a frequência mais elevada de um certo aspecto. É como se fosse... Eu quero perceber o que é estar descansado, o que é poder descansar, o que é tudo mais do género. Eu não vou perguntar ao Gabriel, eu não vou perguntar à Maria. Eu vou procurar nessa frequência, entre num estado teta, num estado meio hipnótico, meio meditativo, o que é estar mais descansado possível. Qual é a referência de estar mais descansado possível num corpo físico? O que é puro relaxamento? E eu vou trazer isso quase como se fosse com pinguinhas, não é? Para o campo. Vou fazer com que aquilo deixe, quase como se fosse assim, gotas de chuva, porque normalmente os problemas físicos que acontecem a eles geram-se muito mais acima. Ou eles se geram no campo espiritual, ou eles geram no campo emocional, ou no campo mental. Ou seja, nós começamos a ter problemas de cabeça, problemas emocionais e tudo mais do género, antes de termos isso no corpo. O corpo é o último, é aquilo que a gente sentimos no final, ou já não consigo dormir. Mas porquê que eu já não consigo dormir? Será da almofada? Não é da almofada. É coisas mais acima, são coisas que se calhar no início começaram com uma coisa muito levezinha, com um pensamento muito intrusivo, com um desleixo para connosco mesmos, com uma narrativa muito negativa para connosco mesmos, um desrespeito, uma falta de autoestima, ou então alguma coisa que já veio de trás, mais espiritual, não é? Algum contacto com alguma coisa que a gente tivemos que não foi propriamente bom para nós, com uma pessoa, com um sítio, não é? E isso depois começou a pingar para o nosso físico. É quase como se fosse mesmo a escorrer, não é? E a gente não percebeu e agora pegou. E como é que a gente despega? É um pouco isso. Então quer dizer, você é quase que uma hipnose? Ou seja, o Teta foi criado no base de uma canalização por uma senhora americana que, ou seja, foi criado, foi entendido, digamos assim, foi canalizado essa técnica, e ela quase que contém três componentes muito interessantes, que é esta perspectiva do Altíssimo, ou seja, do Deus, do universo, aquilo que há de mais puro, que é só luz, que é tudo, não é? Que quando começa a desdobrar-se, torna-se as coisas mais específicas, ou seja, o amor, a paz, a tranquilidade, também pode ser a dor, a tristeza, ou seja, desdobra-se e vai ganhando nomes, digamos assim. A luz vai-se desdobrando e vai ganhando nomes, não é? Trabalha com essa frequência do teta, que é quase como se fosse uma frequência da hipnose, da transe. Porquê? Porque nós vamos trabalhar isto lógico. Nós vamos trabalhar isto no nosso inconsciente, naquilo que está cá dentro, naquilo que nos faz emagrecer, naquilo que nos faz digerir, naquilo que nos faz deixar de fumar, não deixar de fumar, daquilo que nos faz, aquilo que nos guia, que a gente não temos de pensar o tempo todo. Eu não tenho que pensar como é que eu vou andar, não é? O meu inconsciente faz por mim. Mas muitas vezes fica lá quase como se fosse ali uma coisa agarrada que não é tão boa assim, que ele aprendeu e que fica ali. E depois a outra parte que também o Teta traz é a energia, não é? Ou seja, é a capacidade de inserirmos novas energias, não é? Novas situações e limparmos essas crenças que estão ali com essa energia, de maneira a criarmos novas realidades, novas coisas. É um pouco isto, é uma mistura destas técnicas todas, destas componentes todas, não é? Que é muito na base de um processo de semi-trans meditativa. Ou seja, é quase como se o terapeuta entra dentro do campo, juntamente com o cliente, eles vão àquela frequência lá em cima, digamos assim, vão investigar com o cliente, porque o cliente vem sempre com uma intenção do que é que ele quer trabalhar. Nós somos um todo, nunca podemos trabalhar tudo de uma vez. Trazemos uma questão, vamos trabalhar essa questão a fundo. São sessões, né? Que tem que se ir fazendo. Normalmente uma sessão traz sempre muitas coisas ao de cima, não é? Ou seja, não trabalha nunca só uma única coisa, porque estas tais crenças, aquilo que eu acredito ser, não é? Vamos imaginar que aquela pessoa vem com o problema porque, eu não consigo emagrecer. Ou por algum motivo ela traz um problema ligado a uma doença, não é? Isto nunca vem só pela doença em si ou pelo facto de ela não conseguir emagrecer. Isso é, novamente, é o efeito, é o sintoma, não é? É aquilo, o final. Mas isto começou há alguns lá atrás. Começou há alguns lá atrás, onde ela, se calhar, ouviu na infância que ela não servia nada, só comia.
Não é? Uhum. Ou começou alguns lá atrás onde ela se olhava ao espelho e propriamente não gostava dela e se escondia atrás do espelho, porque isto acontece muito em senhoras, por exemplo, o facto disso, ou começou alguns lá atrás com um bullying qualquer, ou então de outra insistência, talvez que ela já tenha passado, que ficou presa no campo e que ela trouxe esta nova vivência que ela tem. Então, o trabalho do TET é um bocado isto, é irmos buscar essa informação, vamos perceber de onde é que aquilo veio, e vamos perceber a caixinha. O que é a caixinha do eu sou gorda? Ou eu tenho diabetes. O que é que isso tem lá dentro? O que é que popula esta caixinha? O que é que o inconsciente, o que é que a Maria, o que é que o Gabriel trazem nessa caixinha do eu não sou suficiente, por exemplo? Não é? Uhum. Vamos tirar de lá dentro aquilo que não serve, tirar no aspecto de trocar, porque trabalha-se muito com a troca de crenças, digamos assim, Sim. crenças negativas, por coisas que nos servem mais. Ou seja, coisas que a gente escolhemos acreditar de maneira diferente. É um pouco isto. Uhum. Então é um pouco parecido com apometria, de Tem, entrar dentro do campo eletromagnético da pessoa e depois ver o que está ali impedindo, e quando entra dentro desse campo, não sei nem se é esse nome eletromagnético, esse campo que vocês entram, que consegue ver as linhas de tempo. vamos dizer assim, ou seja, eu diria que o Teta está numa mistura ali entre apometria, hipnose e leitura da aura. Está ali uma coisa pelo meio, não é? Então É, é, juntam-se. é, é quase como se fossem essas três zonas, porque o Ok. que a gente fazemos normalmente é a pessoa vem com um problema, mas a pessoa não sabe de onde é que aquilo vem. Então a gente faz uma leitura no campo, que seria a aura, não é? Porque é o que a Uhum. pessoa traz. Isso vai nos levar, isto sempre a partir daquela luz lá em cima, que muitas pessoas podem fazer confusão, que mim especialmente fez-me confusão no início, que era chamar-lhe Deus ou Criador, ou seja, lá como for. Isso trabalha-se muito, essa ideia de que o Criador ou Deus não é propriamente Uhum, aquele uhum. homem nas nuvens, digamos assim, que manda em tudo. Não. Só simplesmente a partir daquela luz que nos guia e que tem aquela capacidade de nos levar ao sítio certo para trabalharmos aquela coisa, não é? Fazemos essa leitura no campo da pessoa, vêm informações que a pessoa já vai validar, de alguma forma, trazer aquela ideia de sim, faz sentido, ok, é dali, ok. Uhum. Levamos a pessoa, quase como se fosse neste estado, até onde isso começou, vamos assim dizer, e vamos perceber, ok, isto aconteceu na altura, eu estava na pré-escolar, aconteceu isto, aquilo e aquilo outro, isto é a primeira coisa que vem à cabeça. Meu pai, depois a seguir de eu ter feito aquilo, ele até me bateu, seja lá como for. Toda esta história, vamos entender o que é que está ali por detrás e depois trocar as caixinhas. Trocar as caixinhas no aspecto de está ali muita coisa negativa e muita coisa que Uhum. se calhar precisamos de fazer passos com, não é? Porque está ali remordida e está ali quase como se fosse ativa, viva. Está no campo, está ali vivo, ali à espera de ser olhado. Aquela menina de 6 anos ou aquela versão antiga nossa está ali à espera de alguém que me ajude, não é? Porque eu estou Yeah, aqui há yeah. tempos, há tempos, há tempos, há tempos a viver isto, não é? E então voltamos atrás nesse aspecto, limpamos essas caixinhas e damos mais informação, mais conhecimento no aspecto de perceber, olha, naquela altura, aquela coisa que aconteceu não tem nada a ver contigo, tinha a ver com o facto daquelas pessoas estarem frustradas, estarem X ou Y. Vamos ver o que é que o campo também revela, o que é que a própria pessoa acessa, porque tem muito a ver com o que o cliente, digamos assim, naquele Sim, sim. momento, está a ver na terceira pessoa, está a olhar-se para ele, a vivenciar aquela coisa, aquela memória, de uma forma não dolorosa, muitas das vezes, é só sentida, digamos assim. E então é quase como se ganhar nova consciência. Espera, mas a minha mãe naquela altura também só tinha 20 anos. Ela também era uma miúda, também não sabia o que é que Pois aconteceu é. ali. E a criança acredita num adulto, né? Exato, é aquela coisa. Ou então, depois perceber que aquele tapa na cara que aquela pessoa levou, não foi um tapa na cara, foi só um empurrãozinho e que ela fez ali uma dimensão enorme, porque as crianças são muito sensíveis, muitas das vezes. Sim. Ou seja, é descompactuar todas estas caixas, tirar ali o peso dali e perceber, para a gente conseguirmos no aqui e no agora, não ter esse peso, essa memória, essa coisa ativa, esse trauma a ser vivido, que energias é que a gente temos de inserir ali? Uma energia de compreensão, uma energia de ser vista, qual é que é a perspectiva de ser amada, de conseguir perceber que isto não faz com que aquela pessoa tenha de ser assim o tempo todo, que aquilo foi só uma experiência que não define aquilo que ela é no futuro, que ela também já foi diferente, que também pode voltar a ser diferente, não é?
Isto é um trabalho muito bonito, porque comove a pessoa depois de alguma forma. Ou seja, Ah, nós vemos, sim, nós isso vemos a pessoa a ver, espera aí, aquilo que eu vivi não me define, não aquilo que eu é? vivi Exato, é. não porque de alguma forma é aquilo que também se fala na apometria, não é? O tempo não é uma coisa estática. O passado, digamos assim, ele aconteceu sim, mas ele está a acontecer em nós milhentas de vezes. É quase como se Sim, fosse, ele está sim. vivo em nós, ou seja, cada vez que a gente nos lembramos daquela altura que estávamos sentados naquele banco de jardim a olhar para não sei o quê, nós estamos a revisitar essa memória, nós estamos a ir lá a essa linha do tempo, E não é? às vezes inconsciente, né? Porque Muito. você acaba esquecendo fatos de infância, só que eles continuam reverberando dentro de nós em forma de crença, de acreditar que não tem valia nenhuma, de se sentir diminuída. É engraçado que, assim, a maioria das pessoas, raras exceções, tem esses problemas, não é? Não avançam na vida porque acreditam que não pode, Isto muitas vezes não são. avançam na sua própria construção como um ser, ou até na vida em comum de um trabalho, porque acredita, ah, não, isso não é para mim, isso não funciona para mim. Ela acredita nisso e A não nossa. avança, e nós somos seres Uhum. universais. A gente está exposto a tudo e pode tudo. Uhum. A ideia de que não há limites, não é? Faz muita confusão a muita gente. A liberdade faz muita confusão a muita gente. É, E a ideia aqui é: existem coisas que nos definem como pessoas e crenças que nos são importantes, e a gente não vamos mexer em crenças assim à toa, não é? A gente não vamos mudar tudo. A pessoa não vai a uma sessão e a pessoa deixa de ser quem ela é. sim, É um acordo, digamos assim, entre aquilo que serve e aquilo que não serve. Porque muitas pessoas, o que elas têm como problema é elas agem a vida toda perante uma versão que é muito antiga, que é de lá de 2002, 2000 ou 1900 e troca ao passos, digamos assim. E elas agem como se elas não mudassem, mas a cada 7 anos o nosso corpo muda. A cada sim. 7 anos todas as células do nosso corpo foram renovadas. A ciência prova isso. Dizem que são segundos. O nosso corpo se explode Uhum. e se reconstrói, coisas de segundo, constantemente. Portanto, seria só um equívoco a gente pensarmos que somos completamente iguais, mas muitas vezes Exato. mental, não é? Na nossa cabeça, nós achamos que a gente somos aquilo que pensamos. Nós não somos aquilo que pensamos. Nós somos aquele que vê o que está a pensar. Somos o observador da nossa cabeça. E então, a gente quase como se fosse não conseguimos às vezes despir esta nossa, mas eu sou assim, eu acredito assim, eu sou É, assado, eu sou não sei o quê. E quando a gente estamos muito no eu, neste nosso eu que é só isto, que é só esta limitação, tudo também fica difícil. Eu vejo muitas pessoas com, por exemplo, com problemas, como estamos a falar de saúde, digamos assim. Porquê é que acontecem problemas de saúde? No TETA a gente temos uma visão muito própria de ver estas situações, que há uma especialidade do TETA que é mesmo a anatomia intuitiva, que é mesmo um aprofundamento nas gente percebemos cada sistema e o que é que o sistema faz, o que é que ele carrega, o que é a importância no nosso corpo. É quase como se houvesse uma psicossomática, digamos assim, ligada entre várias áreas do corpo que são responsáveis por várias coisas emocionalmente, não é? E até as próprias doenças são uma, um somatismo, digamos assim, quase um sim. eco daquilo que a gente não conseguimos trabalhar nos outros planos, que não conseguimos trabalhar no plano mental, emocional ou até espiritual. Que São depois psicossomáticas, né? elas vêm para nos alertar. Isto está ali para ser trabalhado. Se tu não vieres trabalhar isto agora, tu vais sair do plano. Se tu não fores olhar para aquilo agora, que é o último. Eu já te disse isto em termos de um sentimento que eu te passo, ou seja, o nosso corpo passa-nos aquele sentimento milhares de vezes. Eu não sei nem o que este sentimento tem, é uma tristeza só. Ponto. Digamos assim. Já passei esta tristeza milhares de vezes no teu sentir. Não deste conta. Já trouxe uma data de pensamentos naquela frequência. Tu não deste conta. E então Não. eu trago-te, de repente, uma dor imensa nos rins. E tu assim, dor nos rins? Mas o que é que eu tenho nos rins? Eu vou ao médico, o médico passa-me aquele coisa, mas aquilo não alivia, mas não passa, e depois daqui a bocado já tenho, não tenho só dores nos rins, tenho dor nas costas e nos rins, não é? E eu assim, mas caramba, o meu corpo está a desistir de mim. Não, o teu corpo não está a desistir de ti. O teu corpo está gritante
para que tu entendas que aquela dor nos rins tem a ver com aquela tristeza que eu te mostrei anteriormente e aqueles pensamentos que tu tiveste atrás. Que tem a ver com um contexto que tu estás a viver na tua vida, um padrão que estás a viver na tua vida, especificamente agora estes os rins estão muito ligados ao medo, não é? Vivermos do aprisionamento, de estarmos sempre com medo que alguma coisa aconteça, de estarmos ali agarrados ao corrimão, de queremos controlar aquilo tudo, de ali de alguma forma, com medo que a vida descarrile para não sei para onde, não é? E a gente não ouve. Então, o corpo diz, ok, não ouviu assim, não ouviu assim, não ouviu assado, ouve com dor física. Só que a gente não ouve novamente como sociedade, a gente atradua esse sintoma e tenta ao máximo, digamos assim, não sentir aquela coisa. Porque estamos a trabalhar no desconforto. Em vez de trabalharmos o problema em si, não, trabalhamos o desconforto. Mas o que normalmente acontece é que quando um órgão, ou quando um sistema, digamos assim, que é gritante, não é trabalhado, isto depois vai destruir outros sistemas e vai começar a gritar noutros sistemas. Sim, vai dar uma sobrecarga, vai afetando outros. Uma coisa que você disse que é bacana, porque as pessoas, é o tal negócio, esperam doer. E se você começa a fazer terapia só pelo simples fato de se conhecer, logicamente, esse se conhecer, você vai descobrir que você acredita em um monte de porcaria, que é tudo mentira. Mas esse simples fato de se conhecer, e é o que você disse, a pessoa sai para fora, e como diz José Saramago, você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha. Exato. Porque nós somos um ecossistema ambulante, somos uma ilha ambulante. E eu tenho que sair de fora para conhecer a beleza desse ecossistema, o que ele faz, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de terapeuta, eu preciso de terapia, e não preciso esperar que um rim me doa, que uma noite mal dormida, de uma semana inteira, me cause transtorno. Às vezes eu preciso, mas eu preciso isso uma vez, eu preciso isso numa área, porque normalmente o ser humano é muito isso, ele só vai atrás daquilo que dói, só vai atrás do desconforto, só salta no último limite, Exatamente. no último recurso, mas quase nunca, nestas situações, pelo menos aqui nesta visão que eu trago, é a última instância. É normalmente um aviso para depois há algo que é um colapso total, não é? Porque quando todo vou dizer assim, tem de haver sempre uma área que está sempre em desafio, digamos assim. Há sempre uma área para ser trabalhada. Há pessoas que têm problemas na área financeira, há pessoas que têm problemas na área da saúde, há pessoas que têm problemas na área dos relacionamentos. Há sempre ali uma área que está mais gritante. E vai haver sempre uma dor, sempre um órgão nesse aspecto, sempre uma situação que está ali a querer ser vista, a querer ser olhada, que está ali, porque o nosso sistema também percebe que nós não podemos trabalhar tudo ao mesmo tempo. E por isso é que no Teta trabalha-se com uma intenção, no aspecto de dizer assim, o que é que queres, todas as sessões começam assim, o que é que tu queres trabalhar hoje? Hoje. Não é o que é que tu precisas de resolver na tua vida, é o que é que tu queres trabalhar hoje. E o mais lógico é que o sistema, o corpo, vai dizer assim, ok, vamos olhar para isto primeiro, porque isto vai quase como se fosse um novelo de lã desenrolar tudo o resto. O nosso inconsciente tem uma sabedoria, o nosso corpo é tecnologia, ok? Tecnologia multidimensional, orgânica, com sistemas incríveis de captação de... nem saímos daqui, digamos assim, só de falar disto. Que existe todo um outro trabalho de mediunidade que eu gosto muito de trabalhar e gosto muito de ver e de falar, mas todo o nosso sistema tem uma sabedoria inata. Então, quando a gente começamos a trabalhar uma coisa, parece que há um caminho para a gente trabalharmos de maneira a voltarmos a bom porto. Estarmos outra vez em verde, em green, digamos assim. Sim. Ou seja, é muito raro o caso que chega, porque depois também não iria chegar, digamos assim, ou seja, muitas vezes os casos que são muito agudos não procuram, eles desfalecem, saem do plano antes de sequer ter essa oportunidade, que sequer não têm consciência para isso, de dizer, não te consigo ajudar. E é muito essa base de as pessoas acreditam, mas isto tem tudo muito a ver com palavras, com pensamentos, com muita coisa, o universo é mental. Exato. Ele responde
A energia responde àquilo que a gente pensamos e nos sintonizamos. Portanto, sim, o Teta também traz esta perspectiva, acima de tudo como técnica, que não vou ser eu que te vou, se calhar, curar especificamente. O Teta não promete propriamente a cura dita de tu não sais daquela sessão e tu vais sair dali curada. Pode acontecer, porque é uma coisa que é falada das curas instantâneas. Se as pessoas não tiverem nada que impeça e se as pessoas tiverem entendido aquilo que têm de entender com aquela dor, com aquela coisa, se a pessoa perceber de onde é que vem a dor no rim e conseguir trabalhar aquilo que precisa de trabalhar naquele momento, a dor vai em um instante, desaparece. Pois. Vai, porque ela não tem mais serviço, não está a fazer nada dali. Ok? Aquela doença, se a pessoa conseguir perceber o que é que ela está ali e perceber no aspecto de integrar essa informação dentro dela, não só logicamente, mas também perceber em termos de sentimentos o que aquilo está ali a representar, aquilo desaparece que é um instante. E as pessoas podem não acreditar. Mas isso do ver para querer, vamos dizer, os seus micros. Mas isso tem a ver, foi o que você. Há coisas que deveriam ter. Está sendo ensinado na escola para as crianças, como as leis herméticas de que o universo é mental, que existe, nós estamos abaixo de leis universais, e essas leis é para todos, para o verme mais minúsculo como para o elefante maior do mundo. É para todos. Mas o fascinante é mesmo isso. Pelo menos na teoria que o Teta nos traz, nós trabalhamos com a frequência mais alta que existe. No aspecto mais alto que existe não é que seja a melhor, é a mais elevada. E existem camadas e dimensões que a gente passamos nesta meditação, neste estado, para chegar a essa frequência. E a uma das camadas onde a gente passamos, que é o sexto plano, digamos assim, é onde estão a lei da atração, a lei do som, a lei do ritmo, a ordem, a verdade, o caos, tudo, todas as coisas que nos fazem prisioneiros desta realidade, digamos assim, não é? E nós trazemos assim informação da parte que vem de cima. Então a gente colaboramos com essas leis de maneira que elas consigam ajudar, não é? Isto pode ser uma coisa muito abstrata de se falar, mas aquela coisa dos micróbios, não é? Eu uso muito essa ideia. Até temos um microscópio, nós não sabíamos que eles estavam lá, mas eles continuavam lá a estar e continuam lá a estar, independentemente de a gente vemos com o olho ou não vemos com o olho, não é? Pois é. Muito aquela ideia de, eu não vejo, então não existe. Há muitos gases que são invisíveis e são letais para as pessoas, portanto, é um pouco assim, ou seja, é aquela ideia, não é por causa que eu não vejo o Wi-Fi que ele também não passa através de mim. Exatamente. Não é? Ou seja, é muito isto de desconstruir destas ideias que existem, que às vezes é preciso para a pessoa depois também perceber, eu consigo receber a cura através de estar simplesmente num estado elevado, emocional, mental, espiritual, digamos assim, e perceber que, ok, isto é para me ensinar alguma coisa e não para me castigar. E eu não mereço este castigo, não é? De alguma forma. Então é o que esta perspectiva também traz um bocadinho. E de perceber que, ok, se eu entender aquilo que é para ser entendido, se eu perceber que eu não sou propriamente só isto, no aspecto de aquela pessoa que comete erros, portanto não merece, e aquela pessoa que é pequenina e não sei o que. Nessas coisas. Estes lixinhos mentais, muitas coisas tornam-se possíveis. Muitas coisas tornam-se possíveis e às vezes não acontece que seja através só desta sessão, mas a pessoa faz a sessão e depois no dia a seguir, a pessoa, quem sabe, encontra um médico que lhe passa um exame qualquer específico e ela percebe que o problema dela é o glúten. E que se ela deixar de comer glúten, aquilo passa. E isto também é uma forma da cura. Porquê? Porque é quase como se fosse mexer as rodinhas, porque até lá alguma coisa estava mal e a pessoa não sabia o que é que estava mal, e a pessoa recebeu nova energia, nova informação, permitiu-se curar isso, e a cura pode acontecer tanto no sentido mais energético que exista, como também no aspecto dela ir a uma sessão da ayahuasca e de repente ela purgar aquilo tudo, ou então ir a um médico e o médico passar o exame certo e ela perceber que ela só não pode comer cebolas, seja lá como for, ou então que ela precisa de meias de compressão, porque as pernas dela e as tromboses é que estavam a causar essas situações. Ou seja, também isto seria uma cura, se bem que uma cura tridimensional, mas que às vezes é impulsionada por uma coisa tão simples como ir a uma sessão, ver o que é que vem ao de cima e perceber, ok, o que é que está ali no meu sistema que não está a colaborar comigo, que não me está a ajudar a ser a melhor versão que eu possa ser hoje, que por si mesmo, eu costumo sempre dizer isto, quando eu me torno a minha melhor versão, todas as pessoas à minha volta vão beneficiar. Sim, sempre.
Ainda que no início as pessoas que estão à nossa volta e nos façam essa confusão um bocadinho, que é, mas para eu fazer isto eu não vou dar tanta atenção aos meus filhos. Mas para eu fazer isto eu vou ter de deixar de estar com aquelas X de pessoas, seja como for. Muitas das vezes essas remodelações que as pessoas precisam de fazer na vida delas são mais do que necessárias, e um ano depois, 6 meses depois, um mês depois, às vezes dias depois, a pessoa repara, eu sinto-me mesmo bem. E é através desse eu sentir-me mesmo bem que eu vou conseguir agir de melhor forma, não é Exatamente. nada. Não é começar a pôr obstáculos em boas ideias. Tudo começa bem antes, como pensar, para depois como se sentir, e as coisas vão se encaixando. Dizem que... Outro dia eu vi uma frase de um senhor psiquiatra, e ele estava falando que o maior problema das pessoas é a qualidade dos pensamentos. Uhum. Mesmo. Quando as pessoas conseguirem colocar qualidade nos seus pensamentos, 95% dos problemas dela está resolvido. Nós falamos connosco de formas como não falaríamos com nunca nenhum dos nossos filhos, como nenhum dos nossos melhores amigos, e jamais com, se calhar, parceiros realmente que são de alma. É incrível o quanto a gente desleixamos a nossa narrativa Sim, e interna. se diminui. Por exemplo, a pessoa tem um trabalho, tem um projeto para fazer. Se for para um chefe, vai fazer aquilo o máximo, ela vai dar o máximo, 100% dela. Se for para ela mesma, muitos não estão nem aí, relaxam, não se esforçam por si própria, porque acho que a maioria das pessoas não tem consciência de o quão importante elas são dentro desse sistema. Eu acho que as pessoas não têm essa noção, como também elas vão se esquecendo. E daí vem também muito esta coisa dos registros acásticos que eu faço, que tem a ver com o facto de existir uma grande biblioteca, digamos assim, uma parte do universo que guarda tudo aquilo que acontece, que aconteceu e que possa vir a acontecer em termos de potencial. É quase como se fosse uma espécie de mesmo de uma biblioteca etérica, digamos assim, de uma forma física, que guarda todas as possibilidades e todos os acontecimentos como se fosse só para saber que aconteceu, só para saber que está. E muitas pessoas, quando vão fazer uma sessão de registro acástico, ou quando vão acessar os seus próprios registros, porque muita gente tem esse acesso a esses próprios registros por si só não sabe que está a acessar, muitas das vezes, elas vão ter consciência que já foram reis, vão ter consciência que já foram pobres, ladrões, já foram pessoas insignificantes, já foram cientistas, já foram uma data de coisas. Porque tiveram vivências, que vieram aprender uma data de pacotes de aprendizados, emoções, de situações, e quando a pessoa se vê dentro dessa situação e não se vê só simplesmente como num filme, mas sim ela reconhece, esta sou eu consigo perceber que esta sou eu, no aspecto dela estar em contacto com essa informação e em contacto com esta, vamos assim dizer, com essa energia, perceber, mas isto é-me familiar, eu consigo perceber que isto aconteceu lá atrás. Ela não só liberta estes potenciais, não é? Ou seja, no aspecto de, no dia a dia, ela também se permite, se calhar, voltar a pegar numa arte que estava ali meio esquecida, mas que ela tem um talento ali para ela e que quer voltar a pegar e que lhe dá mais vitalidade, mais vontade de viver, mas também ela reconhece, espera aí, se eu sou isto tudo, ou já fui isto tudo, então o que é que eu não posso ser agora hoje? Porque, de alguma forma, o que os registros falam é, tu vieste aqui com uma missão, tu tens um plano de vida, existem isto, isto e isto, tu vieste aqui fazer, não é? Tudo o que vem à volta disto, se tu tens de ir de Lisboa até ao Porto, se tu vais de bicicleta, vais de comboio, se tu vais de triciclo, se tu vais em cima de uma bola a fazer malabarismos e a dar festinhas a um cão, isso para mim é igual, é o que eles dizem, de alguma forma. Tu tens um plano de vida que tu acordaste com o mundo espiritual, com os teus, com tudo mais do género, que tens de fazer. Tens ali umas, vamos dizer assim, milestones, não é? Como se fosse um videojogo, aqueles sítios onde a gente guarda ali, ok, chegaste a esta estação, chegaste a este nível, guardaste de ti, aprendeste aquilo que tinhas de aprender neste espaço de tempo, não é? E muitas vezes quando a pessoa percebe que ela é tão mais, já foi tão mais, ela consegue depois limpar estes estigmas, estes bloqueios, de uma forma muito mais fácil. Seja com teta, seja com reiki, seja com
ela meditar todos os dias um bocadinho e pensar na vida dela, o que é que ela está ali um bocadinho a ruminar demasiado ou a adiar demasiado, não é? Porque ela reconhece o seu potencial como alma. Potencial. Até porque é assim, muitas pessoas só vieram ser, só vieram vibrar. E vibrar amor, vibrar paz, e dentro dessas camadas todas de lixo, ela acaba se esquecendo dessa tarefa tão simples, mas tão importante, né? Que é você vibrar dentro do meio que você vive. Mesmo. E sem saber que é ela o catalisador daquilo tudo, né? Ela que consegue equilibrar o ambiente, consegue inconscientemente manipular as energias, deixar aquilo em paz. Só que diante desse lixo, desse esquecimento, de tantas essas coisas, ela nem acredita nessa simples coisa, que o fato dela ser feliz e estar bem já faz uma diferença gigantesca dentro do meio que ela vive. É a lixeira que virou fogueira ou a fogueira que virou lixeira, não é? De alguma forma. Porque é Pois. assim, ela de alguma forma ela consegue captar todo o lixo das pessoas, carregar toda essa coisa. Muitas vezes são pessoas empáticas, com uma certa sensibilidade para umas certas energias e carregam os pesos dos outros todos, digamos assim, porque acham que isso é a função delas. Mas elas podem fazer a mesma coisa sendo uma fogueira, digamos assim, transmutando essa mesma energia Transbordando e isso, brilhando, digamos assim, dentro dessa coisa. Porque, novamente, a gente podemos escolher acumular, mas o lixo não vai em lado nenhum, ou a gente podemos escolher transmutar e transformar e dar outra funcionalidade e não perdendo a nossa chama, digamos assim, de alguma forma. Porque a maneira como a gente vamos reagir com essa consciência, e eu digo sempre isto, que é, tanto em todas as terapias que eu faço, eu acho que a pessoa nunca sai pior. A pessoa sai com mais recursos e sai diferente. Se a pessoa depois consegue fazer com aquilo que ela quer, com aquilo que tem nas mãos, isso depende muito da individualidade de cada um. Mas pelo menos ela sai com novas maneiras de escolher, novas maneiras de estar. E a escolha começa sempre a partir do momento em que ela vê 3 caminhos, no mínimo. Porque não há escolha antes de haver 3 caminhos. Existe um caminho, é uma obrigação. Só existe um caminho, é uma obrigação. E é uma prisão ao mesmo tempo. Só existem 2 caminhos, é um dilema. Porque se eu escolho este, eu perco aquele. Não é? Se eu vivo isto, eu depois não posso viver aquilo. Não é? Então a escolha começa realmente quando existem 3 caminhos. Eu posso ir para A, para B ou para C. Eu aí não vou perder. Eu aí vou optar. Eu aí vou escolher ir por aquele caminho. Não é? Porque se eu escolher só entre estas duas coisas de, eu tenho mas este é o caminho. Às vezes era bonito a gente dizer assim, este é o caminho. Não. Quando a gente não temos opção, a gente sentimos-nos prisioneiros do mesmo, não é? Yeah. Quando há o dilema, a gente sentimos que perdemos alguma coisa. Ou seja, o caminho tem de haver sempre ali a escolha. Ter escolha é ter poder. Não é? É muito isso. Não tem problema. Então, quer dizer, agora você já está entrando nos registros acásticos. Como é que se processa? Como é que é a terapia, essa terapia? Que a outra é mais um conjunto de terapias, o Theta Healing, dentro de uma terapia. É um sistema, exatamente. Ela tem muitas ferramentas para trabalhar em muitas coisas ao mesmo tempo. É quase como se fosse uma caixa de ferramentas que a pessoa vem e a gente trabalhamos com as ferramentas que é preciso naquele momento, para que a pessoa saia com outra frequência e que vai de uma forma mais leve e mais fácil viver a vida, ok? É uma coisa muito, muito forte também. Os registros é uma coisa diferente. Os registros é uma ferramenta de consciência. O que é que eu digo que é uma ferramenta de consciência? Eu comecei com os registros na altura quando eu queria ter mais segurança nas minhas canalizações. Ou seja, ter mais contacto com o mundo espiritual e perceber a informação de onde é que ela vinha. Então depois descobri que existiam os registros, não é? Isto já vai agora aqui uns 6 anos, mais ou menos, que eu leio registros acásticos, os meus e os dos outros, digamos assim. E é uma ferramenta que nos faz o quê? Como há tanta informação, não é? Porque guarda tudo, os registros guardam tudo, é uma dimensão que guarda esta coisa toda. Não existem propriamente coisas ligadas à nossa vida, ao nosso plano, à nossa existência, daqui ou de outros tempos, que eles não consigam responder. Então, quanto mais informação eu tenho, muitas vezes
mais eu tenho capacidade de perceber o que é que eu estou à volta, o que é que está ali a passar, e de tomar decisões na minha vida no dia a dia. Ou seja, se eu souber que aquilo acontece, que há ali estas possibilidades, que existem estas situações, que isto vem dali, que isto está ali a acontecer, eu posso tomar decisões mais conscientes. É quase como se fosse, eu vou ver de cima, porque os registros estão acima da realidade, estão colocados noutra dimensão, digamos assim. Mas estão ligados a nós, estão ligados à nossa vida. É quase como se fôssemos à biblioteca e existe todo um departamento onde diz Gabriel. Não é? Tem um Mas livro com seu nome. existem muitos, na minha visão, existem muitos livros com o meu nome, digamos assim. Ou com o seu eu. Exato, Espírito. exato. É muito isso. Ou seja, existem muitos livros com o meu nome, tanto como existem muitos livros com os nomes que eu já tive. Não é? E é quase como se fosse, nesta vida eu vim viver X ou Y. Se nada desses livros me impedir de eu viver X ou Y, não é? Eles estão acessíveis para mim à medida que eu estou disponível e capaz de os ler, não é? No aspecto, o terapeuta consegue trazer essa informação, fazer essa leitura, digamos assim, desses registros, desses livros, digamos assim, trazer informação, não é? Constante aquilo que é a questão, a curiosidade, o mistério, o enigma que a pessoa provavelmente tem. A pessoa diz-me, por exemplo, assim, diz sempre que eu não consegui ter relações com ninguém. Parece que as pessoas vão todas embora. Ou me deixam ali a piadas, não é? E a gente podemos perceber que, ok, mas isso é daqui ou é de outra vida? Nós vamos a esse tal, subimos a essa tal biblioteca, também muito na base da canalização, com a energia e com a permissão da pessoa, não é? Muito importante, tanto no Teta também como nos registros, é preciso a permissão da pessoa, quase como a pessoa passar a chave durante a sessão, digamos assim, para abrirmos em conjunto, sempre em conjunto, o acesso a esses registros, digamos assim, e também à frequência, ok? E então depois vamos perceber, ok, livro das relações de Maria, ou livro das relações do Gabriel, por assim dizer. Ou então livro desta vida. Percebemos, ok, relações. Há aqui uma coisa. Ok. Depois ali mostra, ok, se isto aquilo tem mais um link para trás, se começou já lá atrás, que é uma coisa que já é contínua, seja lá como for, não é? Ou então, se é uma coisa que ela tem como comportamento, não é? Digamos assim, tem uma conduta que ela está a fazer, uma conduta também errada, que não está a conseguir ver, que também vai estar lá escrito dentro desse livro ou dentro desse registro. E é mesmo interativo no aspecto de que, se a pessoa começar a abrir os livros, muitas vezes a gente vamos abrir os livros do momento, da vida da pessoa que a pessoa tem neste momento, porque a pessoa está a viver esta vida, óbvio, não é? E então a gente vemos, ok, mas este livro tem uma linha vermelha ligada a um livro que está ali atrás, naquela vida onde ela era uma senhora em Itália que fazia muitas trocas amorosas com seja lá quem for, não é? E então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer a essa pessoa, olha, estou aqui a ver que está aqui uma ligação a uma outra existência, e o que é que aconteceu nessa existência? Aconteceu que você fazia isto, tinha isto, aquilo, 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 aquilo. E depois perguntamos aos registros, mas o que é que ela vem agora, digamos assim, fazer nesta vida para ter ainda este link, ou esta ligação, esta coisa com esta situação? Há uma forma de perguntar ao mundo espiritual, para que é que isto serve? Porque aquilo não vinha para aqui se não tivesse algum serviço. Ou seja, há muitas coisas que ficam nas outras vidas, a gente não vamos voltar a pegar naquilo. A gente vivemos aquilo que tínhamos a viver e não trazemos aquele karma, digamos assim, propriamente dito, não é? Mas viemos para trabalhar aquela coisa, então o que é que eu venho trabalhar? E aquilo, novamente, ela vem-nos dizer agora, por exemplo, neste aspecto, que seria para ela trabalhar a autoestima dela e para ela não se dar, digamos assim, a qualquer um. Quando ela escolher seletivamente a pessoa com quem ela quer ficar, digamos assim, que ela fosse firme na sua intenção de escolher e não só vamos ver quem é que me agarra, digamos assim, de alguma forma. Ou aí ela também quebra. até o não merecimento, né? Por isso é que eu digo, é uma ferramenta de consciência. Os registros em si não vão mudar como é que ela se sente sobre ela mesma. Vão lhe dar consciência de que existe ali uma falta de autoestima e uma necessidade dela trabalhar essa autoestima para libertar este padrão. Porquê? Porque os registros, de alguma forma, eles não mudam nada. Eles foram feitos para guardar a existência. Foram feitos para captar o que é que está a acontecer
em todas as dimensões, não é? Então aquela pessoa tem direito de aceder aos seus registros, porque aquilo é dela, é a vida dela, foi uma vida que ela viveu, é uma vida que ela escolheu, inclusive é uma vida que ela planeou como alma, não é? Esta aqui é uma vida que ela planeou como alma, mas os registros não vão mudar que ela se sinta X ou Y. Os registros só sabem que ela está a sentir-se X ou Y porque ela vem aqui trabalhar este facto dela ter de se escolher a ela mesma, escolher com quem vai estar, escolher com quem vai dar a companhia, não se dar, não esperar que alguém venha aí, a apanhe e depois a deixe no lixo depois porque não serve mais, ou seja lá como for. Então, trazendo esta informação dos registros, o que ela vai fazer? Ela vai fazer trabalhos de casa. Que ela pode fazer no Theta Healing, ela pode fazer na terapia com um psicólogo durante 10 anos. Eu também não sou nada contra a psicologia. Aliás, eu acho que a psicologia é muito valiosa no aspecto em que as pessoas precisam, às vezes, de mais tempo e de mais conversacional para integrar certas coisas. Está tudo certo. Quem diz 10 anos diz, em média, um processo terapêutico que demora de 6 meses a 10 anos, dependendo daquilo que a pessoa quer trabalhar. É normalmente a média do psicólogo, pelo menos aquilo que eu tenho como referência. Ou então ela pode ir a um terapeuta, ou ela pode fazer meditações diárias todos os dias e tentar perceber como é que ela se sente em relação à imagem dela própria, fazer trabalho no espelho. Como é que ela faz isso? Os registros deixam completamente abertos, porque os registros não fazem mais nada senão mostrar. E mostrar o que tu perguntas. Ou seja, os registros não têm poder de dizer que tu fostes um ladrão, que matou muita gente, que fez não sei o que, X ou Y, porque para o registro não existe nem bem nem mal. Existem o que foi. Ou seja, é uma terapia muito sincera. Quando as pessoas vêm. E como é que você faz isso? Você usa cartas, um tabuleiro, ou você usa a sua mediunidade? É uma terapia muito mediúnica no aspecto porquê? Porque não há uma coisa que eu possa mostrar à pessoa que está ali propriamente a acontecer à frente dela. Se bem que, quando vamos para um tarô, ou quando usamos, por exemplo, alguma ferramenta mais física, a informação também vem, muitas das vezes, a gente não sabemos onde é que a informação vem, é uma mistura entre guias espirituais, espíritos, mestres e registros. É muito essa ideia de que a informação flui, porque todas as informações vêm de alguma forma do universo, não é? Ou seja, há uma coisa que capta essas ondas, não é? E os registros é uma fonte de informação, ok? Mas é uma fonte desinteressada. Portanto, eu tenho de ir, neste aspecto, é muito na base da mediunidade, deslocar-me, é quase como se bater à porta dos registros e dizer assim: pessoa X quer ver o registro X, vocês dão permissão, a pessoa só vai usar isto para o bem dela, não estamos aqui para nos pavonear, não estamos aqui para fazer nada de mal para esta pessoa, a pessoa vai, concorda na mesma em cumprir o seu, não vou dizer o seu destino, mas concluir a sua missão, e só que a informação, seja para o aqui ou agora, seja regulada, ok? Então é como se fosse, vamos em conjunto com a permissão da pessoa conectar-nos a essa dimensão. Os registros propriamente têm guardiões, ou seja, grandes senhores e consciências, digamos assim, senhores no aspecto de coisas gigantes, digamos assim, com olhos grandes, digamos assim, com misteriosos sem cara, muitas das vezes, que nos estão sempre ali a olhar o que é que tu estás aí a fazer, não é? E que nos vão trazendo a informação, porque, ou seja, vão nos mostrando os livros, vão nos dando acesso a essa situação, para quase a gente não nos perdermos, porque aquilo é muito grande, ou seja, é uma coisa muito grande e fica muito confuso. Porquê? Porque quando nós subimos essa frequência, muitas das vezes os registros, está tudo bem. Não há problemas, não existem questões. Ou seja, o terapeuta tem de ter muito discernimento, de saber o que é que vai lá fazer. Porque senão o terapeuta fica lá no bem bom, no esquecimento, quase como se fosse, está tudo ok, é quase como se fosse, o que é que tu vens aqui perguntar? O que é que ou seja, ler registros para uma pessoa própria, para a própria pessoa, é muito mais difícil. Porquê? Porque uma sensação do leitor é: está tudo na ordem certa. Sabe aquela frase? Está tudo perfeito. Sim. É muito isso. Então a gente chegamos lá e tipo, ok. Não, mas a gente, quando vamos fazer para uma coisa, a gente sabemos que estamos alinhados com aquela frequência, sabemos que vamos ali por causa daquela pessoa perguntar aquele X de coisa, e a pessoa também, a própria pessoa, o cliente, está consciente, não é? Ou seja, ele está muito alerta e a ouvir só aquilo que a gente anda a trazer e a investigar. É quase como se fosse um diálogo, não é? Ou uma pesquisa com o Google, vamos assim dizer. Sim. Eu agora estou ligado à rede. Eu sou o Google. E você vai perguntando aquilo que tem a perguntar e vai investigando quando não percebe. No aspecto de, ok, mas eu não entendi muito bem o que é que isto quer dizer, ou para que isto especificamente. Ou seja, quanto mais a pessoa vier, não só por curiosidade,
mesmo intencionada e que tiver perguntas específicas do para quê, o porquê às vezes é difícil, porque é aquela coisa, o porquê. Porque não nos tira do mesmo sítio, mas dá-nos justificação porque é que aquilo às vezes acontece, não é? Mas o para quê, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo olhar, digamos assim, a pessoa recebe respostas muito diretas e muito práticas para a vida dela. Não é aquelas histórias da carochinha, tu foste Cleópatra na outra vida e agora tu tens o poder de maravilhar todos os homens que estão à tua volta. Não é este tipo de histórias. Muitas vezes são coisas muito diretas, são coisas muito, nada metáforas, são muito aspecto, olha, isto aconteceu naquela altura, tu estavas a fazer este tipo de trabalho naquela altura, tu vieste com este tipo de missão naquela altura, tu não te conseguiste bem desligar desta vida, esta vida está a fazer um eco na tua vida nesta atual, ou então isto é uma continuidade daquela vida, mas vais trabalhar num mundo moderno. Por exemplo, muitas pessoas que vêm trabalhar, por exemplo, aquela coisa de terem sido bruxas na altura, não é? Ou seja, terem sido queimadas vivas e de partilhar os seus conhecimentos, e agora são terapeutas, não é? E agora são grandes mulheres que têm conhecimento e que partilham os seus conhecimentos nas redes sociais e que partilham a sua sabedoria e que sabem falar e conseguem falar, mas não conseguem. Porquê? Porque há ali alguma coisa ainda precisa de ser olhada. Porque há ali alguma coisa que, de alguma forma, quando elas começam a partilhar, começam a ficar zangadas, começam a ficar irritadas, que não percebem porquê. Porque é um eco daquela outra vida. E quando elas fazem uma leitura de registro, o que é que elas fazem? Elas tomam consciência. Isto ainda está aqui ativo. Então depois elas têm essa consciência e dá uma forma também, espera, eu estou a ficar zangada, eu estou a ficar com vergonha, ou eu estou a ficar assim, porquê é que eu estou a fazer isto? Este questionamento, depois quando elas voltam a vivenciar a mesma questão de, por exemplo, de fazer uma palestra, fazer um vídeo para a internet, ou seja lá como for, ela pensa assim, espera, quanto é que sou eu, o eu de hoje, não é? A fazer isto, e não é o eu de outra hora que está ali. É um loop de outra vida que está rodando, o disco está rodando. Se bem que eu gosto também muito de constelações familiares, não faço, mas gosto muito. Mas, por exemplo, nos registros aparece muito história familiar. Perceber porque estão ligados aos nossos registros, estão ligados às nossas origens. Então, perceber, por exemplo, isto não é meu, é da minha mãe. Isto acontece tanto muito no Teta como também acontece nos registros. Perceber que isto são coisas, são lealdades ancestrais, são coisas da família, são coisas do género. Então quer dizer, a pessoa que quiser curar a sua ancestralidade, porque às vezes a pessoa vem com o intuito de fechar o ciclo, exatamente. O ciclo de dor, do ciclo de escassez, o ciclo de tanta coisa, porque já é de família, né? Herdou aquilo. Muitas das vezes a gente percebe que isto começou noutra existência, não é? Ou seja, com aquela pessoa, com aquela coisa assim do género. E depois percebemos que temos coisas que vão reforçando esta mesma ligação, este mesmo padrão, não é? E muitas vezes é familiar. E tanto uma técnica como a outra, o Teta mais no aspecto de está ali esta crença, este bloqueio, esta coisa física instalada em mim, digamos assim, que está-me a bloquear e a impedir de eu vivenciar a outra frequência que eu preciso de vivenciar, não é? Os registros mais tirar a consciência de isto não vem de agora, isto não é só tu, toma atenção a isto. E quando estiveres numa sala, por exemplo, e eu lembro-me muito bem, depois de ter feito o curso dos registros e ter trabalhado com os registros, de perceber que havia muitas coisas, digamos assim, que eu sentia muita vontade de fazer e de viver, que não eram propriamente minhas, que não eram propriamente uma coisa do agora, não é? E eu perceber, espera, isso já foi, já passou. Será que faz tanto sentido agora? Ou então são coisas que eu estou só, porque eu de alguma forma sinto esta ligação com esta coisa atrás, estou a tentar ir, por exemplo, à Califórnia, não sei aonde, vivenciar uma ida de bike, digamos assim, por uma costa, não sei para onde, para apanhar não sei o quê. Não tem nada a ver com o que eu sou agora neste momento. Ou seja, pode ser um sonho meu, mas é perceber também depois, a partir dali, porque temos mais consciência, ou seja, uma vez acedemos aos registros com alguém, é muito mais fácil que essas frequências venham aparecendo no nosso dia-a-dia e a gente vamos percebendo, espera aí, isto vem com uma frequência aqui esquisita, de onde é que isto vem? Espera aí, isto não sou eu. Não, ou seja, não sou eu do agora, não faz sentido eu estar aqui a... É engraçado que quando a gente começa a conhecer nós próprios, a gente já consegue identificar. Espera aí, por que eu estou pensando isso? Assim do nada. Por que eu estou sentindo isso assim do nada? O autoconhecimento, a terapia e essas coisas leva você
a começar a ter essas sacadas de que isso não é meu, esse pensamento não é meu, esse sentimento não é meu. Nós trabalhamos muito essas frequências para nós, não é? Ou seja, primeiro de uma forma consciente, mas depois o nosso inconsciente, como teve contacto com aquela energia, ele apercebe-se novamente: oi, eu estou outra vez lá. Ou seja, é como se fôssemos, vamos falar, por exemplo, da ayahuasca, não é? A gente vai uma vez, consegue a planta, faz a cerimónia, o ritual, seja lá como for, e às vezes conseguimos encontrar-nos em estados alterados de consciência muito parecidos com a ayahuasca, não tendo tomado a ayahuasca. Porque o nosso cérebro sabe onde é que é a porta, bateu àquela porta. Não é que a gente conseguimos ficar lá por muito tempo, mas há ali alguma coisa que a gente, esta morada eu conheço, não é? E percebemos que a gente somos multidimensionais, novamente, como eu estou a dizer e como falei várias vezes, não sou eu que tenho o dom de aceder aos registros. É o treino que eu fiz para eu conseguir aceder aos registros, aos meus, aos seus, ou seja lá o que for, não é? Portanto, é uma coisa que qualquer pessoa pode trabalhar para, não é? Há pessoas que têm mais facilidade, disponibilidade, mais acesso, digamos assim, porque também lhes serve nesta vida. Há pessoas que não. Há pessoas que efetivamente têm de trabalhar e se quiserem, e se servirem para alguma coisa. Basta ver, olha, eu, por exemplo, não tenho vocação nem habilidades nenhuma para ser terapeuta. Nunca tive nem vontade. Não me vejo fazendo isso. Não é meu papel. E durante esse caminho, de 2006 para cá, que eu venho caminhando nisso, e turistando por tudo, grandes amigas viraram grandes terapeutas, porque eu acho que estava nelas, não é? É parte da missão, não é de cada um. Nem toda a gente veio para ser. Ainda no A outro dia pessoa vai se falava. descobrindo, vai se entendendo, e como eu também fui entendendo que certas coisas não eram para mim, que a minha onda era outra, né? O autoconhecimento vai te trazendo também isso. Isso é um dos problemas maiores que a humanidade tem. Ou seja, de alguma forma, há muita gente que é macieira que quer ser um pessegueiro, não é? E é muito aquela coisa. Uma macieira nunca vai dar peso. Não vai. E a gente podemos estar muitas vezes aquela coisa e a gente reconhecermos que o pêssego não é melhor do que a maçã, só que há pessoas que gostam mais de maçãs e há pessoas que gostam mais de pêssegos, porque é muito isso que a gente anda a procurar, não é? Essa validação de que os outros gostam daquilo que a gente estamos a trazer ao mundo e que somos apreciados e que somos vistos. Porque somos árvores, existem árvores de fruta, existem árvores que não são de fruta, existem árvores que são para ver, existem árvores que muita coisa. Ou seja, de alguma forma, nós queremos ser uma coisa que nós não somos. Nós passamos muito tempo da nossa vida a aprender aquilo que não é suposto, não é? Aquilo que a sociedade nos quer ensinar. E depois outra metade da nossa vida nós vamos ter que passar já muito, muito tempo a nos reentender e nos redescobrir. Não há tempo para a gente tentarmos ser uma coisa que a gente não é dentro desse processo. Não há. Uma vida tem 80 anos. Porque ou que se dá alguma importância a nível social, não sei por que as pessoas fazem isso, mas eu acho super bacana quando a pessoa tem esse chamado de se descobrir, não, eu vou ajudar, e o caminho que eu vou ajudar é estudar, estudar bastante para ser um terapeuta, eu gosto disso, eu estou entendendo, eu consigo assimilar tudo. Eu acho isso belíssimo. E, para mim, os terapeutas são heróis, porque aguentar as maluquices das pessoas não é fácil. Por isso que eu nunca quis ser terapeuta, porque eu não tenho paciência nenhuma para lidar com vitimismo, para lidar com mimimi das pessoas, entende? Eu não tenho esse traquejo, essa habilidade que eu acho que é um autoconhecimento. Vocês têm o lado emocional muito mais elevado do que uma pessoa comum. Eu acho que toda a gente, de alguma forma, os terapeutas têm também esse caminho deles, e eu falo por mim, não é? De nós não somos pessoas resolvidas, não existem pessoas resolvidas. E nós não precisamos estar completamente resolvidos para conseguirmos ajudar o outro na sua dor.
E o universo quase como se fosse, ele escolhe quem é que ele nos envia e quem é que a gente conseguimos dar suporte dentro dos temas que muitas das vezes a gente temos também para trabalhar em nós, não é? Porque é um espelho sempre. Sempre. E é um trabalho também de estarmos bipartidos, divididos, não é? De eu reconheço-me na tua dor, mas eu não te posso apoiar na tua dor. Eu não vale a pena eu estar a chorar contigo, porque senão estás tu a chorar e eu a chorar. E eu consigo perceber muitas das vezes aquilo que a pessoa me traz, e a pessoa fala muito de problemas de prosperidade, fala muito de problemas emocionais e tudo mais do género, mas eu dizer-te sim, eu compreendo, eu vejo-te, eu entendo-te, eu reconheço, isso é uma pequena parte do processo. É uma grande, pequena parte do processo, porque é aí que as pessoas ficam e que as pessoas voltam e que se calhar a pessoa se sente vista, compreendida e isso ajuda imenso. Mas eu preciso te mostrar que existem outras maneiras e que aquilo que tu estás a viver é aquilo que tu não queres viver. Portanto, eu não te vou mostrar novamente. Espera aí, eu também estou assim, eu também sou assim. Na terapia não é... Ou seja, a terapia não é um sítio onde para ser compreendido. Não é um sítio só de desabafo. É um sítio também muitas vezes de confrontação de que tu estás no Sim. sítio A e tu queres ir para o sítio B. Mas para isso tu precisas fazer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, seja lá como for. E Sim, se a mas pessoa você tiver... consegue tocar até nesse lado sombra da pessoa com uma paciência e respeito que pessoas como eu nem chegam nisso, entende? Porque você Eu acho tem que fascinante. Eu acho respeitar uma fascinante. alma humana, tem que essa coisa do espelho que você vê, se vê refletido ali, entender o que a pessoa está sentindo, isso também é magnífico, porque é difícil, é difícil. Mas é fascinante de alguma forma, porque não há um... ou seja, eu trabalho muito com... Ainda por fora também, muito com números e muito com coisas, e sempre fui uma pessoa muito lógica e precisava de ver para crer e tudo mais do género. E quando uma pessoa se abre de uma forma vulnerável, nos traz aquilo que ela não conta a ninguém, não mostra a ninguém, e nos dá espaço para mexermos na cabeça dela, porque é uma coisa... alguém vai mexer na minha cabeça, não é? Ou seja, é um ato de confiança enorme. Eu acho isto fascinante porque a pessoa, mesmo que ela saiba pouco, ela abre-se, ela Sim, mostra-se, ela, também tem esse ela, lado. ela, ela desbroça-se ali um bocadinho e deixa-se descair um bocadinho, deixa cair a máscara. E, e é esse que traz o prazer da cura, não é? A cura acontece nisso, no aspecto de não é ninguém que cura alguém, é a pessoa que se dá ao processo da cura e que se permite fazer Oportunidade para do género, ou para seja, se olhar. mas às vezes é aquela coisa, o que arde cura e o que aperta segura, ou seja, é preciso fazer arder, é preciso confrontar, é preciso trazer novas afrontas, novos desafios e dizer à pessoa, para eu te conseguir ajudar tens de sair daí. Ou seja, tu tens de querer sair daí. E o processo terapêutico por si só é um processo bastante, às vezes, complicado, porque quanto é que eu posso sentir as dores da pessoa e quanto é que eu posso ir em encontro da pessoa sem que a pessoa, de alguma forma, se sinta confortável demasiado e diga assim, agora somos amigos para a vida. Não, somos amigos para a vida porque eu não posso ser igual a ti. Eu não posso estar do teu lado. Eu não te posso acompanhar nesse aspecto de alguém que está ali no mesmo sítio a pisar, no mesmo sítio onde tu estás a pisar. Eu posso ser aquele alguém que te ajuda a perceber que há um caminho para tu sair se tu quiseres. Mas os pés são teus. Tens de ser tu a andar por eles. Portanto, quando alguém vem e não sai resolvido, ou que sai não sai desajudado, mas de alguma forma sente que não funcionou a terapia, o que eu entrego à pessoa é sempre muito aquela ideia de: olha, eu sinto e vejo que tu tens todo o potencial e todas as ferramentas para sair daí quando for o teu tempo. Mas você sabe, eu, como paciente, eu vou lhe dizer o que me acontecia a princípio. A princípio, o terapeuta falava: olha, você tem que trabalhar tal coisa. E se o que o terapeuta me falasse não me agradasse, não, isso não funcionou para mim. Porque eram coisas que não me agradavam, entende? Existe Aí uma eu já frase. achava, não, porque eu não vou mais lá, porque depois não achei que ele fala coisa com coisa, isso não é para mim, não gostei. Exato. Eu fazia isso. Até que uma amiga, em uma dessas terapias, falou: você tem que se dar uma chance e se ouvir.
e ouvir o que estão dizendo para você. Porque eu não estou ganhando nada falando isso. Eu só estou te alertando. E eu penso, e fui para casa ainda brava, mas fui pensar. Mas a gente tem muitas pessoas como eu têm essa resistência de que quando não escuta o que vai lá preparado para ouvir, a tendência é achar, bom, isso não serve para mim. Existe uma frase do Tom Ford que ele diz: quer tu acredites ou não acredites, e no que tu acredites, tu estás certo. Ou seja, de alguma forma, é aquela coisa, se a pessoa vem trabalhar uma coisa da mente, uma coisa espiritual, uma coisa emocional, são coisas muito subjetivas e muito intangíveis às vezes, com uma mente condicionada, com uma mente bloqueada, com uma mente meio assim, não vai haver terapeuta nenhum no mundo que vai fazer esse milagre acontecer, porque é uma coisa que tem de vir de dentro e um âmbito de dentro e uma vontade que vem de dentro. Portanto, quando a pessoa diz assim, mas eu paguei por sessão X e não aconteceu nada, eu entrego a responsabilidade de quase toda, mas quase toda, sempre à pessoa. Porquê? Porque eu dei o meu não aconteceu máximo. nada, é que a gente não fez nada para que acontecesse, porque o terapeuta não é mágico. Mesmo Ele que vai fosse, não dar ia a fazer ferramenta para acontecer. a gente trabalhar em cima daquilo. E mesmo que fosse, não ia acontecer porque é aquela tal coisa. A pessoa dá a técnica, a pessoa dá o tempo, a pessoa disponibiliza-se estar ali completo para entregar com todas as ferramentas que tem, digamos assim, de uma forma. Ou seja, a única coisa que pode não acontecer é a própria pessoa não estar no tempo e na disponibilidade energética certa para que as coisas fluam, porque existem obstáculos, mas esses obstáculos têm de ser removidos do caminho, não pelo terapeuta. Tem de Mas ser uma coisa em conjunto, porque uma coisa trabalhada com uma energia de, ok, explica-me como eu faço e vamos os dois fazendo aos poucos. E não vamos querer desmontar uma coisa que muitas vezes demora 10 anos a ser criada, como, por exemplo, uma criança que é alimentada em 10 anos, em 10 minutos. Podemos fazer esse trabalho, mas podemos fazer esse trabalho com poucas pessoas que fizeram o trabalho anteriormente para sim. estar naquele ponto. Muitas pessoas vêm acabadas, exaustas, desleixadas, já duvidosas, que vêm, de alguma forma, não têm uma higiene pessoal e mental, espiritual, para conseguir fazer um trabalho tchanã, não é? E então, ter mágica é um pouco improvável em termos de arrumar um bocadinho essa expectativa, porque eu não vou nunca pisar a tua energia ao ponto de fazer com que a tua energia seja menos forte do que a minha. Eu vou dar energia nova com a energia dos teus guias, com a energia dos teus mestres, com a energia da fonte, mas a tua energia é o fator primordial na tua vida. Por isso é que existe o livre-arbítrio, não é? Ou seja, é a Não. tua energia. Aí é que está, porque até me falando como cliente, a resistência que a gente tem no começo faz parte do problema que a gente quer tratar. Aí é que está, porque às vezes o problema está tão enraizado que ele próprio se autodefende. Inconscientemente a gente recua. E eu, como paciente, digo para todo mundo, se você estiver nesse ponto, continua. Mas continua agora com mais força, com mais vontade, com mais entrega, porque o problema está aí, e é um sinal, a resistência de achar que aquilo não serve, já é um sinal de que serviu para alguma coisa. Irritabilidades, falta de paciência, Sim. querer sair dali, movimentar-se muito, um stress de se coçar e tudo mais. Não gostar do discurso, não gostar da palavra, É logo. desconfie de você, que o problema está com você, não está É, no terapeuta. Mas muitas das vezes estas pessoas que vêm, por exemplo, e vêm muitas pessoas em termos de teste. Eu agora já não atendo tantas pessoas em termos de teste, mas no início eu tinha muitas pessoas que eram no teste e eu dizia muitas pessoas assim: então o que é que vem aqui fazer? Dizia só assim: o que é que vem aqui fazer? E ela pessoa vinha assim dizer: vem ver se isto serve para alguma coisa. É. E eu dizia assim à pessoa: sinto-me lisonjeado que você venha gastar do seu dinheiro, do seu tempo comigo, mas não era muito mais útil a gente gastarmos do seu tempo e do seu dinheiro consigo, porque efetivamente, pronto, é assim. Eu fico feliz que você tenha tanta
vontade de me conhecer e de gastar tempo comigo, mas eu não sou assim uma pessoa tão interessante nesse aspecto, não é? Ou seja, eu gosto de dar o meu tempo às pessoas no aspecto de nos olhar para ti. Deixa-me olhar para ti, deixa-me ver-te, deixa-me trazer-te alguma coisa que se calhar tu até agora no espelho não conseguiste ver, porque é difícil olharmos ao espelho, ok? E quando as pessoas vêm para testar, eu penso sempre assim, olha, isto é um momento de mim para mim agora. Mas eu muitas das vezes gosto também de dizer à pessoa, independentemente do tempo que nós tivemos aqui, nós podemos estar uma hora aqui a olhar uns para os outros. Se isso servir para você, para mim está tudo certo. Porque eu não entro nessas ideias de coletivo, de existem muitos charlatões e as pessoas podem ser enganadas a todo o tempo, existe sempre uma malandra a toda a esquina. Eu acredito que existe frequências. Até porque, assim, em termos espirituais, quando uma pessoa cética faz um movimento de ir até um terapeuta, é porque até o próprio guia dela está ali buzinando na orelha, vai ali, começa a plantar a ideia. Gritantes. É, Em comunicação de guias espirituais e em todas estas técnicas mais canalizadas, onde entram muitas vezes vozes, imagens, seja lá como for, já ouvi guias, mestres histéricos. No aspecto histéricos não é que eles fossem gritar, porque eles normalmente não gritam, mas muito, desesperados. muito entusiasmados para querer falar com aquela pessoa de uma forma muito direta, de uma forma só como eles sabem, no aspecto de eu querer fazer o meu protocolo de terapia, no aspecto de ir ver e de ir pesquisar e de fazer a leitura e seja lá como for, e depois, não. Espera, eu tenho de lhe dizer isto daquela forma, daquela maneira específica, porque era a única maneira daquela pessoa ouvir e aprender, porque a pessoa não se cede àquelas experiências. Se as pessoas tivessem mais experiências esporádicas, fosse delas com elas mesmas, meditações que elas fizessem mais para elas, estassem sentadas para elas, fosse à natureza ouvir as fadinhas, ou seja lá o que for, respirar, exato. que a gente esquece de Eles respirar. vinham e falavam. Eles faziam só ouvir. Agora, as pessoas estão tão desconectadas do coração, tão desconectadas do mundo espiritual, que quando eles apanham estas brechas, estas possibilidades, eles querem todos falar ao mesmo tempo, muitas das vezes. É incrível mesmo. Eu imagino que sim. Só que a gente, até aí, ainda cria resistência. Mesmo. Cria, só que não sabe que a resistência é parte do problema. Faz parte. Não é? Cada um a seu tempo. E por isso eu digo para todo mundo, se você não gostou, vá a segunda vez, vai a terceira, que é para comprovar mesmo que você não gostou. Acontece isso também com a ayahuasca, a pessoa vai numa primeira sessão, não, isso não é para mim. Às vezes não é mesmo, mas não custa, e passado um tempo, ir uma segunda vez e ver, já conhecendo, já não está mais naquela surpresa do que é a primeira vez, vai uma segunda, se abre mais. A terapia é isso. E são coisas muito ancestrais, coisas muito velhas, digamos assim, coisas que já vêm para lá da existência, e muitas das vezes elas precisam de perceber em nós, digamos assim, aquela consistência e perceber que a gente estamos lá mesmo para trabalhar em nós, para nos conseguirem também abrir um bocadinho esse campo. A gente também não vamos só ao médico uma vez tomar uma vacina. Nós vamos tomar uma vacina uma, duas, três, quatro vezes, vezes quando precisas, não é? Então as pessoas têm uma resistência para algumas coisas que é muito pouco lógicas, porque é aquela tal coisa. Eu não vou por causa do dinheiro, mas depois gasta 60 euros em tabaco e em álcool e em uma festa e num morango do amor e num sei lá o que for. Elas gastam assim de uma facilidade, seja lá como for. Depois não dizem, tenho um problema, uma coisa que eu quero deixar de fumar há não sei quanto tempo. Um problema relacional que está não sei quantas. Mas não se permitem, por exemplo, uma vez a uma sessão que custa exatamente o mesmo, ou custa menos, ou então duas sessões, porque efetivamente não vai logo uma vez seguida, mas vai uma vez e depois 6 meses depois, ou seja lá como for. Ou seja, é muitas vezes resistências mentais e são coisas que não têm muita lógica. Muitas vezes são guiadas também pelo medo e pela o que é que os outros vão pensar se me virem não sei aonde a fazer não sei o quê. É cagar nos outros, digamos assim dizer, peço desculpa a palavra, porque ninguém se importa com a nossa felicidade. Eles querem nos ver funcionais, fortes, a andar e a servir as suas palhaçadas, digamos assim. Agora, enquanto a gente funcionar e enquanto a gente andarmos ali de pé,
pouco ou ninguém vai dizer assim, estás bem? E de uma forma genuína. Não querem saber. Hoje em dia aquela Não, coisa do estás bem ou como é que estás? Sim, estou bem, estou. E anda para a frente. o Não é estás bem perguntar. é o olá. É, Pronto. é isso. Significa o mesmo para muitas pessoas. Não querem saber. Está dizendo é oi. Olha, por mim, a gente ficava falando aqui horas e Claro. horas a fio, até porque você não faz só essas duas terapias, né? Faço muita coisa, mas pronto. É que estas Muita são as coisa, duas então tem mais que vir uma intensas. próxima vez e a Certo. gente conversar sobre outros assuntos e esmiuçar, como esmiuçamos hoje. Mais uma vez, até para mim entender, o Theta Healing é mistura de. Você falou 3 terapias juntas que dá o Theta. Acima de tudo, se tivermos de meter em caixinhas, eu acho que é muito parecido com a hipnose. Tem aqui um pouquinho da leitura da barra apometria e Uhum. aqui um bocadinho do trabalho energético no aspecto de mexer com a energia do criador, digamos assim. Ou seja, são estas 3 componentes que fazem o Theta Healing de alguma forma aquilo que ele é. Ele tem muitas pequenas ferramentas, digamos assim, mas trabalha acima de tudo no nosso inconsciente, na nossa energia e nas nossas crenças de quem a gente somos, o que é Então, possível para nós. de modo simples, é uma faxina É uma faxina emocional e energética, sim. e energética. É. Tá, e os registros, é como se eu tivesse lendo o livro da minha vida, tivesse conhecimento do livro do meu eu superior, saber onde é que ficou coisas em looping, que faz ressonância com o meu eu agora. Até coisas que não tem nada a ver com a pessoa propriamente dita, mas está reverberando. É literalmente a gente termos acesso a toda a nossa biblioteca de existências, onde consta tudo o que tem a ver connosco e tudo o que a gente precisamos para levar a nossa missão a cabo. É um pouco isso. É aceder a essa informação e depois, com mais consciência, tomar ações na vida real, no aqui e no agora, digamos assim. Então poderia dizer que assim é o mais conhecimento do eu como um todo. O Exato, livro, eu vejo o livro todo, não vejo só uma página, exato. né? Porque eu sou uma página de um livro gigantesco. Se conseguíssemos meter tudo dentro do mesmo livro, sim, seria um livro enorme, digamos assim, onde eu faço, se calhar, nem sequer uma página, eu se calhar faço parte de meia página de um conjunto de Ah, versos, sim, não sim. é? Agora, se quisermos verem tudo num livro, porque esse livro é quase como se fosse preenche mesmo uma parte inteira de uma biblioteca. E imaginar que existem registros, até coletivos, de coisas que não têm propriamente a ver comigo, mas que estão acessíveis, que eu também posso, por curiosidade ou por vontade, explorar, desde que não faça interferência no meu plano do aqui e do agora. Ou seja, eu não vou inventar, com esse conhecimento, não vou inventar nada que me faça, se calhar, multimilionário, se eu não tiver ser rico, digamos assim. Então aí tenho também acesso a esse tipo de registros, porque os registros são os registros, a caixa dos meus, não é? Mas também existem registros coletivos, ou seja, onde eu posso perceber, se não fizer interferência, como é que foram construídas as pirâmides, como é que na altura este conhecimento era obtido, certas civilizações que existiram, que eu pertencia ou que eu, pelo menos, tive algum contacto com elas, eu também posso ver esses acessos. Agora eu também posso, imagine que eu estava lá na época de Jesus gritando Barrabás, Barrabás, Barrabás. Uhum. E na mesma altura me arrependi amargamente, e esse arrependimento, essa coisa amarga que ficou por ter feito uma escolha errada, estou sentindo hoje. Tomando E eu consciência. posso mudar isso Uhum. ressignificando aquele sentimento de arrependimento por um entendimento e uma aceitação de que isso foi lá e eu agora já sou mais consciente dessas coisas, por exemplo. É mais ou menos isso? É muito isso. A partir do momento em que eu reconheço que eu fiz, mas foi o meu outro eu, noutra altura, com outras vontades, outros conhecimentos, outras histórias, que fez isso, eu posso revogar
essa ligação, esse contrato, esse voto, de alguma forma, e dizer assim, agora já não preciso mais. Agora, se me aparecer Jesus à frente, ou seja lá quem for, ou um novo Jesus, digamos assim, eu não vou gritar isso, eu vou aplaudir e vou dar um abraço, talvez. E já não vou carregar aquele sentimento de culpa, Exato. É né? mesmo isso. É mesmo isso. Pois então. Então, as duas terapias, a grosso modo, eu estou falando aqui com o meu entendimento de leiga, né? Exato. É mais ou menos isso. A primeira é tipo uma hipnose, onde há uma faxina energética dos campos, há também essa limpeza das crenças limitantes, ou a troca de crenças de eu não tenho valia, por eu sou importante sim, e eu posso tudo, com a faxina. E nos registros akáshicos, eu posso buscar entender essas coisas do passado que reverberam em mim hoje e fazer uma aceitação. E Exato. também posso ver meus potenciais, não é? Porque imagine que eu tenha. Logicamente, a gente já foi muitas coisas de várias formas, de várias maneiras, até uma flor, até uma árvore frondosa, dando sombra, ou a um inseto, mas em todas elas eu tive importância, e com esse entendimento eu também entendo, eu carrego tudo isso, eu tenho história dentro de mim, uma história que tem valia, que tem Exato. importância, que tem significado, né? Para um jogo de experiência que é estar dentro dessa matrix, né? É Nem mais ou mais. menos isso. Nem mais. Era isso que eu definia como os riscos. É mesmo isso. Para Né? mim é isso. Para quem é assim confuso como eu, vai conseguir entender. Porque eu tento trazer para dentro da minha linguagem as coisas que, para mim, também, isso é coisa de maluco, para poder entender, né? Eu sempre busco tudo para a minha linguagem, tudo. Faz bem assim. Bem, se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, eu vou deixar as suas redes sociais na descrição do vídeo. Se Ok. você quiser dizer alguma coisa. Certo. Façam terapia. Permitam-se ser vocês mesmos, porque a vida é curta demais para fingirmos que estamos bem e que queremos ser iguais a todos os outros, digamos assim, dentro da nossa condição, porque há uma alma que veio para ser só ela mesma e que no tempo que tem aqui deseja brilhar, explorar, dançar e mostrar-se a outras almas amigas que estão aí, que se calhar também só estão à espera de alguma alma dançar um bocadinho mais para elas poderem dançar também. É isso. Tem que ser feliz, né? A gente veio aqui para ser feliz, né? E nos É, isso. ensinaram a ser triste, É o que é. Gratidão. né? Obrigado. Bem, você que está aí e ficou até agora, ajuste o vosso GPS, ajuste as coordenadas e vem com a gente seguir esse canal. Deixe o seu like, compartilhe, toca no sininho, faça um comentário, que é para a plataforma entender que tem relevância e poder entregar o vídeo a mais pessoas. Eu sou Maria Santos e até a próxima. Obrigada.